Sabe quando a gente ouve falar de um discurso importante lá na ONU? Pois é, o que pouco a gente imagina é que aquelas palavras, ditas a milhares de quilômetros daqui, podem mexer com o preço do pãozinho na padaria. É sobre essa conexão, essa ligação surpreendente entre a diplomacia e o nosso bolso que vamos conversar. Então, a grande questão é essa, né? Como é que um discurso em Nova York consegue abalar a economia do Brasil? Parece uma pergunta simples, mas a resposta revela uma engrenagem financeira super complexa que liga o palco mundial direto com a nossa economia aqui. É que, olha só, quando a gente vê na TV esses grandes eventos como a Assembleia Geral da ONU, a impressão que dá é que é só discurso, foto oficial, mas a verdade é que, por trás das câmeras, esses momentos são gatilhos, verdadeiros catalisadores para grandes mudanças econômicas. Para a gente conseguir entender essa conexão, o caminho é seguir o dinheiro. Vamos ver o passo a passo de como as palavras de um líder político num palanque internacional acabam virando flutuação no valor da nossa moeda. E para ter uma ideia da dimensão disso, durante a semana da Assembleia da ONU, acontecem, em média, 1.642 reuniões bilaterais. Pensa só, é uma concentração gigantesca de decisões e anúncios que podem, sim, fazer o mercado virar de cabeça para baixo. E o processo todo funciona como uma reação em cadeia, sabe? Começa com um anúncio político, esse anúncio mexe com a expectativa dos investidores no mundo todo, aí essa expectativa alimenta as apostas dos especuladores sobre o que vai acontecer, e o resultado, quase que na mesma hora, o valor da moeda já muda. Ok, mas fica a pergunta: por que o Brasil é tão sensível a essa dinâmica toda? A resposta para isso está na estrutura, uma estrutura bem particular do nosso mercado financeiro. Olha que dado impressionante. O Brasil tem o terceiro maior mercado de derivativos cambiais do mundo. Só fica atrás do dólar e do euro. E mais, é o maior de todos entre os países emergentes. E na prática, o que significa ter um mercado desse tamanho? Bom, ele funciona como um amplificador gigante. Qualquer pequena mudança no humor político lá fora é sentida aqui, no real brasileiro, com uma intensidade muito, mas muito maior. Um dos grandes motores por trás disso é o que o pessoal do mercado chama de carry trade. Basicamente, investidores de fora pegam dinheiro emprestado onde o juro é baixo e investem aqui onde o juro é alto para lucrar com essa diferença. Qual o problema? Esses investidores são super sensíveis a qualquer risco político, qualquer sinalzinho de instabilidade e pronto, eles tiram o dinheiro daqui, o que causa oscilações enormes no câmbio. Então, resumindo, a volatilidade do real é uma mistura de fatores, né? A gente tem um mercado futuro que é gigante, uma dependência muito grande desse capital que vem de fora e, para completar, uma sensibilidade enorme às notícias da política local. Certo, mas e aí? O que toda essa agitação no mercado financeiro significa para a economia de verdade, para o dia a dia? Bem, o primeiro impacto e o mais direto é a incerteza. E incerteza, como a gente sabe, nunca é bom para os negócios, muito menos para o comércio com outros países. E essa volatilidade não mexe só com as grandes empresas, não. Quando o real perde valor, o risco de a inflação subir aumenta. Isso significa o quê? Que os preços dos importados e até de muitos produtos feitos aqui podem subir para todo mundo. Beleza. Se o cenário é de alto risco, como é que os principais jogadores desse tabuleiro, como é que eles lidam com a situação? Para tentar acalmar o mercado nesses momentos mais tensos, o Banco Central do Brasil tem uma carta na manga bem poderosa, o chamado SAP cambial. De forma simples, é como se ele garantisse a venda de dólares no futuro para diminuir a pressão pela moeda agora, no presente. A gente vê, então, que o gerenciamento de risco acontece em dois níveis. De um lado, o Banco Central tentando estabilizar o sistema todo, e do outro, cada empresa usando as ferramentas que tem para se proteger por conta própria. Muitas vezes, o Banco Central até se antecipa, agindo antes mesmo de grandes eventos diplomáticos. Essa postura mais preventiva ajuda a controlar as expectativas do mercado e pode diminuir o impacto da especulação antes mesmo que ela comece para valer. No fim das contas, fica claro que a distância entre um discurso diplomático lá em Nova York e o preço que a gente vê na prateleira do supermercado é bem menor do que parece. A política global e a economia local andam de mãos dadas, estão profundamente conectadas. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Nesse mundo super conectado em que vivemos, será que a estabilidade da economia vai depender cada vez mais da habilidade dos diplomatas na arena global? Uma coisa certa, a fronteira entre política e finanças parece cada vez mais difícil de enxergar.